Prefeitura da capital, em parceria com a Faculdade de Medicina, realiza censo com moradores de rua. Brasil e China. Saiba mais sobre essa relação. E ainda nesta edição, o Fica a Dica sobre segurança do trabalho. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. A China é um dos grandes parceiros da economia brasileira. Só no primeiro semestre, as exportações do Brasil para o país oriental somaram mais de 22 bilhões de dólares, um acréscimo de 9% em comparação ao ano anterior. Na matéria a seguir, você confere um pouco mais dessa relação. O país mais populoso do mundo, que já é a segunda economia mundial com PIB que chega a quase 8 trilhões de dólares. Todo mundo está de olho na China, inclusive o Brasil. A China hoje é um parceiro indispensável para qualquer país do mundo, né? E as relações do Brasil com a China cresceram muito, sobretudo nos últimos 5 anos e ainda mais depois da crise 2007-2008. A China assumiu a posição de maior parceiro comercial do Brasil. Hoje é um investidor importante, tem muitas empresas chinesas estabelecendo no Brasil. A China é um mercado gigantesco para o agronegócio brasileiro, para a exportação de minério de ferro. Então, o Brasil, como tem uma complementaridade entre as economias brasileira e chinesa, na medida em que o Brasil tem uma dotação de recursos naturais muito grande e é um grande exportador de matérias-primas e de produtos agrícolas, você tem uma relação comercial com a China em que você ainda mantém um superávit importante. Em 2013, a corrente de comércio entre os dois países totalizou cerca de 40 bilhões de dólares, num crescimento de 9% em relação ao ano passado. Aumento das relações que acontece num momento importante, já que a China anuncia o mais ousado conjunto de reformas econômicas e sociais em quase 3 décadas. Essas reformas, elas vão procurar mudar significativamente a economia chinesa, né? Num duplo sentido. Primeiro, procurar fazer o que no jargão econômico se chama rebalanceamento, né? Reduzir a importância dos investimentos como motor da economia chinesa e do comércio exterior e aumentar a participação do consumo doméstico. Isso é muito importante, porque isso vai criar cada vez maiores oportunidades para os países que exportam para a China. Mas, de acordo com este professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, é preciso ter cuidado com o caminho inverso e estimular a indústria nacional para um maior equilíbrio com os produtos chineses. Estimular setores que tenham capacidade de competição, né, internacionalmente, através de incentivo para desenvolvimento tecnológico e medidas desse tipo, e ao mesmo tempo tentar, de alguma forma, proteger aqueles setores domesticamente que sejam mais afetados pela concorrência chinesa e que tenham importância para nós do ponto de vista da produção, do ponto de vista do emprego. O que se busca evitar aí é aquilo que a gente chama de primarização da pauta, né? É exportar produtos primários sem agregação de valor, sem geração de emprego internamente. E para ser competitivo nisso, né, em produtos que não sejam produtos primários, você precisa de desenvolvimento tecnológico, você precisa de competitividade baseada em eficiência produtiva, eficiência tecnológica. E é claro que o Brasil tem alguns setores em que ele tem mais potencial para desenvolver isso. E eu acho que esse é o caminho que a gente deve buscar. E por falar na relação entre Brasil e China, foi inaugurado hoje no auditório do CAD2 o Centro de Estudos Chineses. O lançamento faz parte das estratégias de internacionalização da UFMG. Com a criação do centro, passam a ser estimuladas e viabilizadas pesquisas conjuntas entre a UFMG e a China. A China hoje é um país que, assumindo uma liderança mundial, toda a Ásia, liderando toda a Ásia, é muito importante para o Brasil ter um ponto de reflexão permanente sobre o que está acontecendo na China, em termos de desenvolvimento econômico, em termos também da cultura chinesa. Escolhemos uma boa universidade parceira, que é a Universidade da Rust University, o Huazhong University of Science and Technology, que é uma das melhores universidades chinesas, de maneira que eu acho que a decisão foi muito correta.
Na solenidade foram descerradas as placas de inauguração e lacrada uma cápsula do tempo que será reaberta em 2028, quando o DRI completa 30 anos. Iniciativa que faz parte do processo de internacionalização da universidade. A gente dá continuidade a esse processo de internacionalização da universidade, que está implicando a criação de vários centros de estudos especializados. Dessa vez é o da China. Uma das nossas preocupações é multidirecionar as ações de internacionalização da nossa universidade. Nós temos uma relação fortíssima com a América Latina, com a América do Norte, com a Europa e centros como esse, como o da África, que já foi criado, e da Índia também, visam abrir as portas para as nossas relações com mais sul-sul, no caso com a Ásia. No evento foi feito um anúncio preliminar sobre os estudos realizados na UFMG sobre a China. A gente está chamando isso de um mapeamento, de produção de conhecimento voltada para a China. Então, assim, é sobre, em relação a, não necessariamente num canal direto, mas tudo que se faça com relação à China na UFMG. Nós devemos ter aí um edital para financiamento de parcerias incipientes nas duas direções, ou seja, poder convidar pesquisadores chineses que queiram conhecer os trabalhos feitos na UFMG e também enviar pesquisadores da UFMG à China em missões num primeiro momento a gente chamaria de missões de trabalho, que são missões prospectivas, E aí, a partir daí, nós esperamos que se formalizem convênios e esses convênios aí gerem uma série de produtos de cooperação internacional. Na semana em que se celebra o Profissional de Segurança do Trabalho, o Fica a Dica é sobre a profissão. O tema de hoje são equipamentos de proteção e as normas do empregador. A NR6 ela é muito específica quanto ao equipamento de proteção individual. É obrigação do empregador entregá-lo ao empregado, ao funcionário, mas também o funcionário tem que saber utilizá-lo corretamente. Então, se no seu ambiente de trabalho você necessita utilizar o EPI, é importante que você utilize corretamente para que ele venha prevenir você de ter uma doença profissional ou uma doença do trabalho. As normas regulamentadoras são bem específicas quanto às responsabilidades dos empregadores. É importante que o empregador cumpra toda a norma, independente do segmento, para que o ambiente de trabalho fique sadio, fique salubre para o colaborador e mesmo para o empregador, que vai estar naquele ambiente de trabalho sempre. Amanhã você confere os desafios para a profissão. Não perca! Confira agora mais um destaque do Circuito FMG. Os gabaritos do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, já estão disponíveis para consulta online no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O exame, que aconteceu no dia 24 deste mês, avaliou o desempenho dos alunos nos cursos de bacharelado em agronomia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina veterinária, nutrição, odontologia, serviço social e zootecnia. Foram avaliados também os alunos dos cursos tecnológicos em agronegócio, gestão ambiental, gestão hospitalar e radiologia. Os boletins de desempenho individual devem ser liberados até o segundo semestre de 2014. Para acessar os gabaritos, basta acessar o site do portal.inep.gov.br na aba Provas e Gabaritos. Leonardo Ribeiro para o Circuito FMG. A Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria com a Faculdade de Medicina da UFMG, realiza um censo com moradores de ruas da capital. Entre os objetivos estão verificar tamanho e o perfil dessa população. Mais informações na matéria de Leonardo Ribeiro. Muitos são os problemas que levam as pessoas às ruas. Os de Sheila foram os conflitos com a família. Muito problema da vida, né? Sim. Não dava certo, discutir com a família. A UFMG, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, reuniu um grupo de pesquisadores para realizar um censo sobre a população de rua da cidade. O objetivo desse censo é dar voz a essas pessoas que vivem numa situação de exclusão, e permitir a gente de conhecer melhor qual o perfil, quantas pessoas, onde elas estão, por que elas estão, mas, sobretudo, numa abrangência de 3 aspectos principais, que é a questão da saúde, social e psicológica deles. O último censo realizado foi em 2005. Para 2013, a coordenadora do Comitê de Acompanhamento e Monitoramento da Política de População de Rua da PBH, Soraya Romina,
acredita em uma mudança de perfil dos moradores de rua. De lá para cá, muita coisa mudou, a sociedade mudou, o fenômeno mudou e certamente isso tem impacto nas ruas, né? A questão do conflito familiar cada vez mais presente na nossa sociedade, o advento do crack e outros tantos desafios que são apresentados ao poder público e à sociedade como um todo. Então é uma nova realidade, exatamente por essa razão que nós estamos fazendo o censo, para identificar que perfil é esse hoje que nós temos nas ruas de Belo Horizonte, de forma a ter uma atuação cada vez mais assertiva. As histórias e situações nas quais os moradores de rua se encontram foram ouvidas pelas equipes do censo formada por ex-moradores de rua. Eles são os responsáveis pelo primeiro contato com os entrevistados e os alunos da UFMG realizavam as entrevistas. Lindolfo é um dos ex-moradores de rua que hoje ajudam o censo. Esse censo está sendo muito importante para a gente ver que esse pessoal, eles são carentes mesmo de corpo e de alma também no momento, mas que são seres humanos e que estão aí fazendo a sua parte, que é procurar entender e a vontade de querer sair da rua. Para Franciele Quirino, aluna de radiologia da UFMG, fazer parte da equipe do censo é ter contato com outra realidade e deixar de lado o preconceito. Tirar, na verdade, essa discriminação que a gente tem de ver eles na rua e atravessar para o outro lado. Eu acho que eles têm uma história de vida e tanto para mostrar para a gente e é muito gratificante estar aqui. Veja agora uma última notícia. O Ministério da Saúde vai investir 82,4 milhões de reais nos hospitais universitários por meio do REUF, o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários. Ao todo, 29 hospitais vão ser beneficiados, incluindo o Hospital das Clínicas da UFMG. O dinheiro deve ser utilizado para modernização, obras, além do custeio dos serviços oferecidos nos hospitais. O recurso do REUF é adicional, complementando outras fontes de renda dos hospitais. Em 2012, o Ministério da Saúde repassou 541 milhões de reais aos hospitais universitários. É importante esclarecer que os HUs são vinculados às instituições de ensino superior do Ministério da Educação e o Ministério da Saúde repassa, além do financiamento do REUF, outros recursos para o custeio dos serviços prestados à população nas unidades de atendimento médico. A lista com todos os hospitais beneficiados pelo REUF está no site portalsaude.saude.gov.br. Bremer Guimarães, para o Circuito UFMG. A edição de hoje do Circuito UFMG chega ao fim. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.